Então, pessoal, né, voltando para cá, ó, a gente combinou de hoje fazer uma revisão, né, desse conteúdo, que é o início da embriologia. Então, é muito importante que a gente lembre bem, tá? Como na semana passada a gente teve os seminários, e acabou que a gente não bateu bem nessa tecla, essa semana, nessa primeira aula, a gente vai fazer uma boa revisão, certo? Então, olha só. Nós já vimos que os gametas são formados, né, no processo chamado gametogênese, lá nos testículos e nos ovários, que vão formar óvulos e espermatozoides. Só que nem todos os óvulos, eles são iguais, né? Existem tipos de óvulos diferentes que vão determinar desenvolvimentos diferenciados nesses seres vivos. Basicamente, a gente tem 4 tipos de óvulos, que são os ovos, né? Oligolestos ou alestos, heterolestos, centrolestos e telolestos. Esses ovos, eles são classificados, né, a partir da quantidade e da distribuição de uma substância nutritiva que fica espalhada nele, que é chamada de vitelo. Então, o vitelo é essa substância nutritiva que está dentro dos ovos, e a quantidade e distribuição desse vitelo vai ditar o desenvolvimento desse embrião. Por isso que é muito importante que a gente conheça os tipos de ovos, tá? No ovo oligolesto, oligo de pouco, né? Ele também pode ser chamado de alesto. No caso de mamíferos como nós, seres humanos, ele pode ser chamado de alesto. O que quer dizer oligo? Pouco. Alesto, sem. Então, são óvulos com pouquíssimo vitelo. Né? O vitelo é essa substância, mais uma vez, vou bater bem nessa tecla, tá? Uma substância nutritiva que vai dar energia para as primeiras divisões desse embrião, para que ele se desenvolva. Como nos mamíferos, a nutrição embrionária, né, vem dos anexos, vem lá das trocas entre as mães e os fetos, né, pelo cordão umbilical, enfim, placenta, a gente tem esse tipo de óvulo, né, um óvulo com pouco nutriente, tá? Então, os oligolestos com pouco nutriente, pouco vitelo, dividido uniformemente aí, espalhadinho pelo citoplasma. Os óvulos heterolestos, hétero de diferente, né? Então, tem uma quantidade de vitelo diferenciada entre as duas partes do ovo. A gente tem aqui em cima o polo animal, que vai ter pouquíssimo ou nenhum vitelo, e o vitelo concentrado de forma bem, né, intensa aqui nesse polo chamado de polo vegetativo. Então, esse polo vegetativo é a grande concentração de vitelo. Esses ovos ocorrem principalmente nos anfíbios, nos moluscos e nos plateumintos. Telolestos, telo de superior, lá em cima. Então, a gente tem, ó, um polo animal aqui em cima, sem vitelo, onde está o núcleo do óvulo, e aqui embaixo a gente tem uma quantidade imensa de vitelo, muito grande mesmo, uma grande quantidade de vitelo que vai ocupar quase o ovo inteiro. Então, é riquíssimo em substâncias nutritivas. Quem tem esses óvulos? Os ovíparos. Então, peixes, aves e répteis que se desenvolvem dentro de um ovo, eles precisam dessa célula com muito nutriente, porque é esse nutriente que vai ser utilizado para o embrião conseguir se desenvolver. É esse nutriente que vai prover energia para os primeiros passos do desenvolvimento embrionário, tá? E tem que estar tudo ali dentro do ovo, né? A cobra coloca um ovo, os filhotes vão nascer já formados. Então, para que eles saiam do estágio onde só tem uma célula, para esse estágio em que eles já estão bem formados, precisa de muito nutriente. Então, peixes, aves e répteis têm ovos telolestos. E, por último, o centrolesto, que o vitelo está presente só nessa região do centro, vai ser lá nos artrópodes. Professora, por que eu preciso saber da diferença da distribuição do vitelo nesses ovos? Porque a partir dessa distribuição, a gente vai ter um processo chamado segmentação. O que é a segmentação? É o processo onde vai ocorrer as primeiras divisões mitóticas, né? Uma célula ovo vai se dividindo, formando 2, 3, 4, e assim vai. E esse processo de segmentação, ele vai ser orquestrado, digamos assim, né? Pela quantidade e distribuição de vitelo, tá? Sendo assim, então, a gente tem os 4 tipos de ovos: oligolesto, pouco vitelo bem espalhado; heterolesto, muito vitelo no polo vegetativo e um polo animal com pouquíssimo vitelo; telolesto, vitelo em grande quantidade, cobrindo quase o ovo todo. A gema é esse ovo aí, né? É esse tipo de ovo, telolesto. E o centrolesto com vitelo aqui no centro.
A partir dessa distribuição e da classificação desses ovos, a gente vai ter um tipo de segmentação. Cada ovo desse vai se dividir de uma forma diferente, tá certo? Porque a divisão depende da quantidade e da localização do vitelo, tá bom? Então, nós temos dois tipos de divisão, total e parcial. Total é quando o ovo inteiro se divide, formando células, e parcial quando só uma parte desse ovo se divide, tá? Então, o primeiro tipo de segmentação, que é a holoblástica total, o ovo se divide totalmente. Então, nessa divisão aqui, ela ocorre em ovos oligolésticos e telolésticos incompletos, que são os heterolésticos. Olha só. Nos ovos oligolésticos, essa divisão é igual. Lembra que eu falei que o vitelo está distribuído de forma, né, mais ou menos igual no ovo inteiro? Então, quando essas células começam a se dividir, elas vão formando células de tamanhos iguais, né? Aqui, ó, pouquíssima diferença do tamanho dessas células. Essas células são chamadas de blastômeros, as primeiras células que deram origem ao embrião, tá? Então, na divisão holoblástica igual, que acontece no ovo oligolécito, a gente vai ter esse processo aí, em que as células vão ter tamanhos semelhantes. Nos ovos heterolésticos, lembra que a divisão de vitelo é diferente? Eu tenho muito vitelo embaixo e pouco em cima. Então, quando esse ovo vai se dividir, apesar do ovo inteiro se dividir, ele acaba resultando na formação de células maiores embaixo, na parte que tinha muito vitelo, e células menores em cima, né, na parte que tinha menos vitelo. Então, holoblástica desigual. Nos ovos heterolésticos ocorre a divisão holoblástica desigual. Por quê? Porque forma células de tamanho diferente, tá? E aí a gente vai para a divisão meroblástica. Na meroblástica, só uma parte do ovo se divide. E aí é uma divisão parcial. Ela pode ser de dois tipos. Nos ovos telolésticos, né, que tem muito vitelo embaixo e só um polo animal pequenininho, a divisão ocorre, as clivagens vão formar blastômeros só na parte de cima. Essa divisão ocorre em forma de disco, né? Vocês estão vendo aqui, ó, o discozinho formado por essas divisões. Por isso que ela é chamada de meroblástica discoidal. Aí, a segmentação, estão vendo? Esse nos ovos de aves, répteis, peixes, discoidal, só ocorre na parte de cima, e aqui a parte de baixo são os macrômeros, são células maiores, e elas acabam que nem se dividem bem. Uma micrografia, uma segmentação discoidal do ovo de peixe, tá? Isso aqui já é o embriãozinho se formando, hein, gente? São as primeiras divisões que vão dar origem, as primeiras células que vão dar origem ao embrião. E a gente tem a meroblástica superficial. Ela ocorre só em uma parte do ovo, que parte é essa? Na superfície. Lembra lá no ovo centro-leste, que o vitelo está distribuído só aqui no centro? Então, as divisões, elas vão acontecer nessa parte onde o vitelo estava localizado. E aí elas vão acontecer só superficialmente, na superfície do ovo, certo? Daqui, uma meroblástica superficial, que é no ovo dos artrópodes, insetos, né, aracnídeos, nas classes, enfim. Essas divisões que vão acontecer para formar o embrião, né, a segmentação, ela tem como função dar origem às primeiras formas que esse embrião vai ter. Eu coloquei aqui algumas questões para a gente discutir, ó. Os diferentes tipos de ovos dos animais podem ser classificados pela quantidade de vitelo presente. Vitelo, substância nutritiva, lembra? Um ovo com pouca quantidade de vitelo, estando esse espalhado de forma homogênea pelo citoplasma, é chamado de ovo, que seria a letra A, né? Ovo oligolécito, pouco vitelo espalhado uniformemente. Qual é o grupo que tem ovos oligolécitos? Mamíferos. Também tem no anfíoxo e nos quinidários, tá? Mas o principal grupo são os mamíferos. Olha só esse aqui. Observe o esquema abaixo, que representa um tipo de segmentação de ovos de animais. Assinale a alternativa que contém as informações corretas quanto ao tipo de ovo, segmentação e exemplo de ser vivo onde ele ocorre, certo? Então, aqui, ó, a gente tem uma distribuição do vitelo na parte central do ovo, né? Então, esse é um ovo centrolécito, típico dos artrópodes, por exemplo, né? E
A segmentação dele, que vai ocorrer só nessa parte onde estava o vitelo, é uma segmentação meroblástica, porque só uma parte do ovo se divide, superficial. Então, a gente tem aqui, ó, ovo centrolesto, segmentação meroblástica superficial, ocorre em insetos. Uma questãozinha do vestibular da UEPB, tá? Sabemos que o processo de segmentação está intimamente relacionado com quantidade e distribuição de vitelo em um ovo. A partir de seus conhecimentos acerca do tema, marque a alternativa correta. E aí? Vocês acham que quanto menor a quantidade de vitelo, maior a velocidade ou menor a velocidade? Hum? Quanto menor a quantidade de vitelo, né, maior a velocidade de segmentação. Vai conseguir se segmentar mais rápido, tá? Vou pular essas aqui e a gente vai ver na aula, certo? Então, as primeiras segmentações, elas dão origem a um maciço celular. Esse maciço celular aqui, onde as células estão bem organizadas, já depois aí até a terceira, né, divisão aproximadamente, é chamado de mórula. Esse estágio embrionário é chamado de mórula, tá? Ele ainda é um maciço celular, uma bolinha de células. Só tem essas células aí, não desenvolveu ainda a sua estrutura. Depois da fase de mórula, a gente passa por uma fase muito importante, que é chamada de blástula. A blástula é esse momento em que o embrião, que era uma massa celular, um maciço celular, ele começa a criar no meio dele, né, no seu centro, uma cavidade, uma abertura. Essa abertura é chamada de blastocele. Então, da mórula, maciço celular, a gente passa para a fase de blástula, onde começa a aparecer uma abertura, né, uma cavidade dentro do embrião, que depois vai dar origem aos órgãos, enfim, a outras estruturas, tá? Formou a blástula, conseguiu fazer essa abertura aqui, aí o embrião passa para uma nova fase, chamada aqui, ó, a blástula, né, que a gente já viu. Então, aqui a gente tinha uma mórula, um estágio completo, depois ela começa, esse embrião começa a se reorganizar e se abre aqui a blastocele, tá? Depois ele vai passar por um estágio chamado de gástrula, tá? A gástrula, ela é uma fase em que ocorre uma embolia nesse embrião. Então, a gente tem aqui, ó, a fase de blástula, né, com essa cavidade aberta, e esse embrião, ele vai sofrer uma embolia. Essa parte de baixo vai subir e as pontas vão se unir, dando origem a uma abertura. Essa primeira abertura aqui vai ser que formada, né, pela gástrula, ela pode dar origem em alguns animais à boca e em outros animais ela vai dar origem ao ânus, tá certo? No momento síncrono, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Que tipos de animais, né, tem a origem a gástrula origina a boca, o blastóporo, e que tipo de animais esse blastóporo vai originar o ânus, tá bom? No momento a gente para por aqui, anotem todas as dúvidas, né? Eu sei que os nomes não são tão legais de decorar, mas vai dar tudo certo, tá? No momento síncrono a gente tira todas essas dúvidas. Então, até já já.